Boa noite, meu nome é Ilsara Ferreira de Souza Teixeira, sou aluna do curso de licenciatura em Pedagogia e hoje nós vamos falar sobre as diretrizes curriculares de educação para jovens e adultos. Foi somente a partir da década de 40 que a educação de jovens e adultos se constituiu como política nacional. A partir daí, nós vamos falar de uma política implantada em 1967, que teve o objetivo de alfabetizar os adultos analfabetos e semi-analfabetos, que é o Mobral. Para início, o significado dessa sigla é Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi instituído pelo decreto número 62.465 de 22 de março de 1968, durante o projeto de governo militar que propunha a alfabetização funcional, ou seja, a escrita seria válida como uma decifração de códigos. Nesse contexto, ao meu entendimento, não era compatível com a realidade dessa pessoa que estaria sendo capacitada, porque não condizia, não era proposto conforme a realidade que essa pessoa estava vivendo. As palavras propostas ou a didática proposta, ela não era de acordo com a sua realidade. Por exemplo, poderíamos estar usando todos os itens que essa pessoa lidava diariamente, como a lavoura, a roça, a enxada, mas não, eram trabalhadas cartilhas pré-definidas com palavras de fora do conhecimento desse estudante, dessa pessoa que estaria sendo alfabetizada. O Mobral, ela visava conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-las à sua comunidade, permitindo melhores condições de vida. O objetivo até aí era claro, mas infelizmente não se atingiu como necessário ou como proposto. A Lei número 5.379, de 15 de dezembro de 1967, funcionou dos anos 60 aos anos 80. Um sistema de ensino noturno que era mantido pelo Estado. Seu público era analfabetos ou semi-analfabetos. Ele era mantido pelo regime militar, pois foi criado em oposição ao método experiência do professor Paulo Freire, que até então foi intitulado como ideias comunistas. Ele foi muito criticado, seus métodos, suas cartilhas, pois traziam técnicas muito simplistas e que não eram baseadas de forma nenhuma na realidade e na vivência real do público do qual ele deveria atender. Como exemplo, as palavras que já foram ditas, que as palavras propostas para a alfabetização, não condizia de jeito nenhum com aquela realidade. Então, dificultava até para que essa pessoa fosse alfabetizada. Nos dias atuais, nós nos deparamos com uma alfabetização totalmente contrária, com vários outros programas que, infelizmente, da mesma forma do Mobral, não atinge o método proposto, pois se resume a adultos com diplomas na mão, mas sem o conhecimento necessário para que seja inserido no mercado de trabalho ou mesmo na comunidade em que vive. Desde já, muito obrigada.